Olá, canal Glória na Terra. Hoje eu quero falar com você sobre Isaías 33. Vamos lá comigo? Diz aqui, Isaías 33, verso 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Sabe, a Bíblia diz aqui que o Senhor, ele é exaltado, ele habita no alto, mas ele encherá Sião, Sião fala de um lugar, era a cidade de Davi. Era um lugar ali onde Davi colocou a arca, da aliança, onde simbolizava ali um lugar da presença, sabe? Era o lugar onde o Senhor se manifestava, onde as pessoas iam ali para estar, diante da presença do Senhor. Então fala desse lugar, de habitar com o Senhor. E aí diz aqui, ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que você nasceu no tempo certo. Não pense que você, eu tinha que ter vivido nos tempos de antigamente. Eu queria viver lá no futuro, quando já tivesse resolvido isso ou aquilo e tal. Não. Você nasceu no tempo certo. E o Senhor precisa ser o fundamento nesse tempo. No tempo a que você pertence, sabe? Ele precisa ser o fundamento. E diz aqui, e uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Nós precisamos, ter essa salvação, sabedoria, o conhecimento. Como que a gente acessa isso? Através do temor do Senhor. Porque diz aqui que o temor do Senhor é a chave desse tesouro. É um tesouro, meus irmãos. A gente entender que o Senhor, ele precisa ser um fundamento para nós. No tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil, tempo de desafios, tempo de tantas guerras em que o amor está frio, em que pessoas recusam o Senhor, pessoas desprezam o nome dele, mas nós fomos criados, para esse tempo. Nós precisamos, nesse tempo difícil, colocar o Senhor como fundamento, e aqui nós podemos sim ter salvação, sabedoria e conhecimento, temendo o nome do Senhor. Temer o Senhor não é ter medo, é considerar a presença dele. Temer o Senhor é entender que ele está aqui, que ele está perto e que ele vê tudo, e eu considerar e respeitar a presença dele. E aí, aqui no verso 15, vamos lá comigo, vai falar sobre alguém que vai andar nesse caminho, que entendeu o temor do Senhor, que entendeu a chave e vai receber o tesouro. Diz assim, aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos, fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas, o seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Olha só que coisa maravilhosa, é um caminho, como diz aqui, o Senhor é exaltado, ele habita no alto e ele encherá Sião de retidão e justiça. O que o Senhor quer nos ensinar é uma vida de retidão e uma vida de justiça. E aí diz aqui, aquele que anda corretamente, tem um caminho reto, fala o que é reto. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que quem controla a língua controla o corpo todo. Sabe, às vezes a gente está preso em algo e aí, só que a gente fala daquilo ali de uma maneira deliberadamente, a gente fala de pecados, a gente fala mal das pessoas, a gente fala daquilo dali e acha que a gente não está trazendo, ali é pecado no corpo, por exemplo, mas não, quando a gente dá voz, ali as coisas erradas, aí a gente está dando uma brecha para todo o corpo. A Bíblia diz que a língua, ela é um órgão tão pequeno, mas ela inflama como uma floresta, ali pegando fogo todo o corpo. Então a gente precisa entender isso daqui,
que a gente precisa falar o que é reto. Se a gente quer ter uma vida, né, de retidão e justiça, nós precisamos falar aquilo que é reto. Recusa o lucro injusto. Quantos de nós hoje, né, estamos vivendo de uma maneira pirata em tudo, né? Tantas coisas ali aceitando o lucro injusto, né? Recebendo um troco a mais e aí você não fala nada, né? Ali, se você não tem direito, meu irmão, não tem direito, acabou. Sabe? Eu não tô dizendo que tudo vai ser flores, não tô falando isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que a palavra ela é real, né? E nós precisamos entender que se a gente quer andar, né, num caminho de retidão e justiça e se alegrar no Senhor, ter, né, a chave de um tesouro, meus irmãos, é sabedoria, conhecimento, salvação, né? Tudo isso, a chave do tesouro é temer o nome do Senhor. Eu não queria desagradar o Senhor. Eu falei, não, eu vou estar indo contra os princípios de Deus. E aí o Senhor, eu honrei o Senhor e ele honrou de volta. E aí outra coisa que fala aqui, ó, cuja mão não aceita suborno, né? Tem a ver com isso também. Diz aqui, ó, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos. Meus irmãos, isso aqui acontece o tempo todo, né? A gente não está falando aqui só daquele assassinato, né, ali de que alguém dá um tiro em alguém, não. Todos nós temos uma arma, que é a língua. A Bíblia vai falar lá em Tiago sobre isso, que temos o poder de vida e de morte na língua. Será que nós estamos dando ouvido para assassinos? Tem pessoas que chegam para nós, meus irmãos, querendo assassinar alguém, querendo matar alguém através de palavras, falando mal dessas pessoas. E nós precisamos, tapar os ouvidos. A palavra diz aqui, né, que é esse que anda corretamente, né, é aquele que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos. Sabe, tem pessoas que estão chegando para nós e querendo assassinar as pessoas. E nós estamos dando ouvido ali, a trama de assassinato, não, porque eu vou fazer isso, porque fulano, porque isso, porque aquilo. E a gente está dando ouvido a isso. E aí fala aqui, fecha os olhos para não contemplar o mal. Meus irmãos, nós temos pálpebras. Aleluia por isso. Fecha os olhos. Aquilo que você percebe que é algo ali, é um acesso. A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Sabe, o que a gente está deixando entrar nos nossos olhos? O que a gente está vendo? A gente precisa, né, ter cuidado com isso, fechar sim os olhos para aquilo que é mal, né? E aí diz aqui, é esse o homem, esse que cumpre essas coisas aqui, esse que se esforça, que está ali, Deus me ajuda a andar retamente, a não falar, né, a controlar a língua, falar o que é reto, recusar o lucro injusto, não aceitar suborno, tapar os ouvidos, fechar os olhos. Esse homem, ele habitará nas alturas. Sabe quem habita nas alturas? É o Senhor. E aí o Senhor está falando, olha, você que anda retamente, né? Eu quero derramar, sim, justiça, retidão sobre você, mas vem habitar comigo. E aí aqui, seu refúgio será a fortaleza das rochas. Quem é rocha? É Cristo. Uma fortaleza da rocha. Meu Deus, olha quão protegido nós estaremos se nós andarmos diante, né, do Senhor, se nós andarmos nesse lugar alto, nesse lugar da presença, em Sião, sabe, ali diante da arca do Senhor, diante da presença do Eterno. E aí diz aqui, terá suprimento de pão, sabe, nós não ficaremos mal alimentados, nós teremos suprimento de pão. Pode até ser, meu irmão, que o pão real falte, e é muito difícil. Mas o pão que está disponível todos os dias é o Senhor. Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão do céu. E ele está disponível todos os dias, e ele não falta para nós. E ainda fala aqui, e a água não lhe faltará. A água fala de se limpar sempre. Sabe, a Bíblia diz aqui que não vai faltar água. E não consegui falar o que é reto, falei besteira. Olha, não fechei os meus olhos para o mal. Olha, dei ouvido, né, a um assassino. E aí? E aí não vai faltar água para te limpar, meu irmão. Não vai faltar. Não vai faltar água para nos santificar, para nos purificar. A Bíblia fala lá que os sacerdotes tinham que se lavar,
que eles tinham que se santificar, e aí falava de uma lavagem, de limpar as roupas. Sabe, quando você tem uma roupa só que está um pouco suada, o processo de lavagem é um. Quando você tem uma roupa imunda, suja de lama, de óleo e tal, uma roupa imunda, o processo de lavagem é outra. Mas a gente precisa entender que tem água para nos lavar. E essa água, muitas vezes, meu irmão, a gente precisa entender que é a palavra. A gente vai lendo isso aqui, vai mergulhando nisso aqui, isso aqui vai nos limpando. A palavra, ela é viva. Ela é como um espelho, ela vai mostrar a nossa sujeira e vai nos perdoar. E vai nos colocar ali diante do Senhor, que é o perdão para nós, que tem perdão para nós. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender que o Senhor, Ele habita no alto. Ele é reto e Ele é justo, mas Ele quer derramar isso sobre nós. A Bíblia fala que a base do trono de Deus é a retidão e a justiça. E a equidade, aleluia. E aí nós precisamos entender que Ele quer derramar isso sobre nós também. E aí quando Ele derrama isso sobre nós precisamos ter um procedimento de acordo. E como é que a gente acessa isso? Como é que é a chave desse tesouro? É o temor do Senhor. É temer o nome dEle. É considerar que Ele está presente e ver tudo que nós fazemos. E aí quando nós queremos agradá-lo, quando nós entendemos que Ele está aqui do lado, e aí a gente fala, meu Deus, eu não quero te desagradar. E aí quando a gente peca, a gente entende que Ele está ali com a água pronta para nos lavar. Fala, ai Senhor, pequei, me perdoa. Né? E tudo isso, vamos andar, meus irmãos, em retidão e justiça. Isso é uma chave para um tesouro, que é morar no céu com o Senhor, sabe? Né? A Bíblia vai dizer lá em Daniel, né? Em Daniel vai dizer, Daniel 2, Daniel 12, 2. Deixa eu ler para você. Diz aqui, ó: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Nós seremos eternos. É inevitável. Nós seremos eternos. Só que a gente vai acordar para a vida eterna ou para o desprezo eterno. E aí é uma opção, né, que nós precisamos escolher durante essa vida aqui. E aí a gente precisa caminhar aqui, né, de uma maneira em que aí a Bíblia vai dizer, lá em João 3, fala só, olha só, aquele que crê em mim, né, Deus deu seu Filho para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus não está falando ali, né, para que para que seja eterno. Não, para que tenha vida eterna. Porque quem não crê, né, quem não andar nesses caminhos, né, do Senhor, ele vai ter um desprezo eterno, morte eterna, vergonha eterna, sofrimento eterno. Então, em nome de Jesus, que você escolha hoje essa vida eterna para a sua vida e ande no temor do Senhor, né? Ela é a chave para esse tesouro, em nome de Jesus.